O Talisca é um híbrido entre meio armador e centroavante. Eu não falo isso nem pela posição dele, mas pelas características que ele oferece com seu 1,91 de altura. Não espera do Talisca aquele meio armador que na seleção muitas vezes baixa na saída de bola ou que sobe um pouquinho mais para jogar de frente, próximo aos pontas. Ele não é nada disso. O meia de 30 anos do Al Nassr não é um jogador como Matheus Pereira, Alan Patrick, Rodrigo, Rafinha, Paquetá ou esses outros meio-campistas que a gente já tá acostumado a ver jogar pela seleção. Eu digo isso porque as conduções ou a armação do Talisca certamente não são as principais características dele. E eu digo mais, ele se sai muito melhor sem bola, arrastando, explodindo nas costas da defesa para receber no espaço do que propriamente conduzindo e driblando num contra um, como esses outros jogadores que eu citei conseguem executar. Se a gente for comparar ele com Savinho, Luiz Henrique, Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, ele fica abaixo em número de corridas progressivas. Ao mesmo tempo, se a gente comparar ele com Andreas Pereira e Paquetá, ele também vai ter menos conduções do que os dois. Ao mesmo tempo, diferente de todos esses jogadores, pode esperar do Talisca mais jogo de costas, construindo a partir de um pivô. E é por isso que eu digo que ele é um mix entre um meia e um atacante. E mesmo quando o Cristiano Ronaldo tá em campo pelo Al Nassr, ele tá muito mais próximo de ser um segundo atacante para jogar ao lado do português do que ser um meia que vai rodar o campo inteiro. E eu não falo de um segundo atacante como o Matheus Cunha e o João Pedro, que tem drible, que tem arraste, que tem explosão. É muito mais um segundo atacante que vai ser quase um segundo centroavante, para baixar de costas, construir a poucos toques, mais com apoios. E é aqui que tá o ouro do que ele pode entregar na seleção. O Talisca é um jogador que tem muita qualidade para suportar em posição física, faz um bom pivô, tem bom jogo aéreo e a principal característica dele é justamente baixar, receber de costas e com no máximo 2 toques conseguir encontrar um companheiro livre, seja um passe mais curto numa tabela ou, por exemplo, uma bola longa procura nas costas da defesa. Se a gente pegar, por exemplo, os números de duelos aéreos, ele vai ter números muito parecidos até com o Pedro e com o Hulk, que são jogadores que são cogitados para ser o 9 da seleção hoje. O Talisca não é aquele jogador que vai baixar para oferecer um apoio, para dominar orientado, girar e sair jogando. É um jogador muito mais que vai baixar, oferecer o apoio e tabelar, muitas vezes com o Brozovic, que tá lançando ele na base da jogada, ou que vai procurar um outro jogador mais distante. Eu confesso que ele é diferente dos jogadores que a gente tem visto na seleção hoje, jogadores mais móveis, de drible, de condução. E eu confesso também que o mínimo que eu espero de você, que chegou nessa altura de um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, é que você deixe seu like e a sua inscrição, você não vai se arrepender. Mas voltando pro Talisca, esse jogo de mobilidade, de condução, de drible, você já entendeu que não é o forte dele. E aqui vale uma observação, por mais que no Al Nassr às vezes ele vai ser um 9 ou um camisa 10, ou às vezes vai ser até um meia-direita, ele não é um meia-direita como a gente tá acostumado, que é o meia da seleção, que é aquele meia-direita de drible, de imposição, de velocidade, o Savinho e o Luiz Henrique. Ele é mais um meia que vai jogar por dentro, para abrir o corredor pro lateral ultrapassar. Então aqui eu posso dizer, praticamente descartado o Talisca nessa ponta direita do Brasil, beleza? Colocando em números, o Talisca tem em média 2,57 dribles por jogo. É mais do que os 1,86 e os 1,76 que o Pedro e o Igor Jesus oferecem, mas perde de lavada pro Vini, pro Savinho e pro Luiz Henrique. Se a gente colocar na planilha, ele vai ter números mais parecidos com o do Andreas Pereira e o do Paquetá, por exemplo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Que ele não é nem meia e nem atacante? Como um 10 ou talvez até como um falso 9 seria aí sim o melhor encaixe dele no Brasil. E com 1,91 de altura que ele tem, entrega ainda o jogo aéreo que o Dorival tem buscado no Igor Jesus, no Pedro e que o Endrick não consegue oferecer pela estatura. E é justamente a imposição física, esse jogo aéreo, que é um outro marco muito forte do atacante. Até pelo perfil físico, a gente vê que ele não é um jogador tanto de conduzir. Ele tem muita capacidade de receber de costas e proteger de fato, resistir à pressão para depois encontrar um outro jogador e ajudar o Al Nassr a armar as jogadas. E para quem ainda tá em dúvida de quem que é o Talisca, como joga o Talisca, até pelos companheiros de Al Nassr dele a gente começa a entender o que ele é e o que ele não é. Ele não é, por exemplo, um ponta como o Wesley, ex-Corinthians, ou o Ângelo, ex-Santos e que tava no Chelsea. Esses sim, são pontas de drible, de explosão, de velocidade. Ao mesmo tempo, ele não é um ponta como o Otávio, brasileiro naturalizado português, que é um ponta de velocidade, mas também de armação das jogadas mais de frente, conduzindo, encontrando passes na profundidade. A efeito de comparação, o Otávio tem em média 1,02 passes inteligentes por jogo, 2,23 passes em profundidade, além de 0,73 passes chaves e 7,71 passes para o último terço por jogo. Nesses critérios, o Talisca soma números de menos destaque que o português em todos os números. Ao mesmo tempo, ele também não é nem como o Sadio Mané, que também tá lá no Al Nassr, que é um ponta de velocidade, mas que também é mais de pisada na área e conclusão. Talvez de todos esses jogadores, ele se aproxime mais até do Cristiano Ronaldo. E pelo amor de Deus, aqui eu tô falando de característica e não de qualidade, não vamos confundir uma coisa com a outra. Pra vocês ganharem dimensão, quando a gente compara o Talisca com outros meias ou pontas estrangeiros do futebol saudita, ele é o líder de gols por jogo e o líder de finalizações
conversões por jogo. Além disso, ele tem 41% de acerto nas finalizações e transforma 1 a cada 5 finalizações certas em gol. Ou seja, é difícil colocar o Talisca numa caixinha padrão dessas que a gente está acostumado. Ele conclui melhor do que os meias, ao mesmo tempo ele cria mais do que os atacantes. Ele não é nenhum nem outro. A sua marca registrada é realmente receber de costas e jogar poucos toques. Recebeu, passou, recebeu, finalizou. Um jogador bem direto. Mas tem espaço para um jogador assim na seleção? Espaço tem. Como eu falei, ele não é um ponta. Esse lugar certamente não é o dele na seleção, que o Dorival tem procurado por ali. Tem encontrado no Luiz Henrique e no Savinho jogadores de mais drible. Como camisa 10, ele é certamente diferente de todos que a gente tem testado, né? O Paquetá, o Rodrigo, o Rafinha. Ele é um jogador que talvez possa ser muito útil para jogos mais travados, contra seleções que compactam mais as linhas e oferecem menos espaço por ali. Importante para brigar por uma segunda bola, para jogar com poucos toques no espaço curto. Na frente, como camisa 9, eu também vejo o potencial, tanto pela característica dele de explodir nas costas da marcação, infiltrando, coisa que, por exemplo, o Igor Jesus tem entregado também, quanto pelo jogo aéreo. Ou seja, a gente entendeu que espaço tem e capacidade para jogar na seleção. O Talisca tem? E aqui nesse momento eu tenho que ser muito sincero com você que tem expectativas do Talisca chegar e resolver a seleção brasileira. Hoje é muito difícil a gente comparar um jogador de um time alternativo, de um futebol alternativo como é o futebol saudita, com grandes ligas. Principalmente porque quando a gente olha para os meias ou para os atacantes, a gente vê jogadores que têm se destacado há muito tempo jogando em ligas mais protagonistas. Poxa, comparar jogador de Real Madrid, de Arsenal, de Barcelona com um jogador do Al Nassr ainda é complicado, por mais que tenha potencial de vingar. Na última Euro, por exemplo, a gente viu o Kanté, mesmo jogando no futebol saudita, se destacando muito bem. Brozovic, Milinkovic, Savic também são jogadores que têm qualidade para entregar ainda em alto nível de seleção. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa tanto no Kanté quanto no Milinkovic, Savic, no Brozovic, a concorrência desses jogadores com outros grandes jogadores de futebol europeu não acontece tanto assim na seleção francesa, não acontece tanto assim na Sérvia, nem na Croácia. Futebol saudita eu vejo um futebol de uma rotação mais baixa, com menos intensidade ofensiva, mas principalmente defensiva. Jogando como camisa 10 ou como um atacante, como um 9, o Talisca geralmente tem a responsabilidade para tentar marcar um dos zagueiros na saída de bola adversária, e eu posso dizer que ele não se destacou tão bem assim. E diferente do que muita gente que trata como uma obrigação convocar o Talisca, e convenhamos que essas pessoas dificilmente pararam para assistir alguma coisa de futebol saudita, eu não vejo essa obrigatoriedade de convocar o Talisca assim. Eu acho que a gente tá bem servido com outros nomes, e talvez a maior preocupação seja como fazer que esses nomes de destaque na Europa se destaquem também na seleção, do que ficar testando um monte de nome à torta e à direita. E o Talisca é um jogador interessante, sim, ele tem essa marca muito forte de jogar de costas e resolver com poucos toques. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que ele não é nem um meia, nem um ponta, não só para os pontos positivos, mas também para os pontos negativos. Ele nem cria tão bem quanto os meias, nem conclui tão bem quanto os atacantes. Ele realmente está no meio de tudo aquilo ali. E essa falta de repertório ofensivo e essa baixa intensidade defensiva são para mim uns pontos de atenção quando a gente pensa na convocação dele para a seleção. A concorrência é muito forte, principalmente para essas posições que o Talisca joga. Eu acho que a gente talvez tenha nomes que estão arrancando na frente dele. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a seleção não está performando tão bem. Alguns testes podem ser bem feitos, mas eu confesso que nesse momento, para mim faz mais sentido o Dorival encontrar um time do que ficar testando uma escalação nova todo jogo. E para fechar, eu confesso que com os recentes depoimentos dele acusando a seleção de ser uma máfia na convocação, eu acho muito difícil dele vestir a amarelinha de novo.